Deus seja louvado. Eu sou o pastor Alessandro de Oliveira, você sabe. E para nós é uma imensa satisfação estarmos aqui juntos para mais uma reflexão de vida, de palavra, naquele que é, que tem, que pode, que faz e que está presente entre nós. Você já consegue sentir a augusta presença dele aí? Tenho certeza que essa palavra de hoje trará esclarecimento, edificação e despertamento em Cristo Jesus. A pergunta que se fora feita é: a igreja passará pelo tribunal de Cristo? Eu quero abrir um parênteses aqui e já fechar, porque eu não quero me ater para o vídeo não ficar longo. E você que está pela primeira vez conosco aqui, fique conosco até o final. Vai ser poderoso, de muita relevância essa palavra para a sua vida. Mas Cristo, ele estará atuante em mais de um tribunal, segundo a Bíblia, espiritualmente falando, teologicamente dizendo. Agora, a pergunta é relacionado ao tribunal de Cristo para a igreja. E nela já tem a própria resposta. A igreja passará pelo tribunal de Cristo? Sim, a igreja passará pelo tribunal de Cristo. Mas há uma incongruência na vida de alguns. E na vida de outros existe uma incógnita. Em alguns textos que mostram, provam, evidenciam cabalmente ou categoricamente que alguns comparecerão ao tribunal de Cristo, mas não vivenciarão o mesmo processo da igreja ou as igrejas que estarão nesse dia. Logo, você que pode, acompanhe conosco, ou pelo aplicativo, no celular, no tablet, enfim. Ou você que tem o prazer de ter uma Bíblia, porque é muito prazeroso ter uma Bíblia física. Folheie ela. Pegue. Isso, pegou? Se tiver com caneta e caderno, já anote também, que isso é de muita relevância, muita importância para a tua vida espiritual. E antes que eu dê o texto para vocês, os textos, né? Você que está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo, tem a palavra inscrever-se e do lado tem um sininho e um joinha, que o pessoal batizou o nome dele de like. Você clicando, é totalmente gratuito, não paga nada, você estará indicando essa mensagem para alguém através do algoritmo aqui da plataforma. Já se inscreveu? Já clicou? Muito obrigado. Deus abençoe. Avante. Pegou a Bíblia? Está com a caneta e o papel, caneta e o caderno na mão? Então anote. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, diz assim: porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, vírgula. Traducionalmente falando, tem uma vírgula. E vocês sabem para que serve uma vírgula na fala, na frase, na conjugação verbal. O texto continua dizendo: para que cada um receba o que lhe for ou que lhe corresponda, vírgula de novo, segundo o que praticou por meio do corpo, vírgula de novo, bem ou mal. O texto em apreço já está nos respondendo que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Porém, o que nós devemos aqui salientar é o mecanismo, o método, o modelo, o modus operandi, como diz alguém, que Cristo utilizará nesse tribunal. Será um para todos? Não. Existem dois modus operandi aqui. Existem dois métodos, existem dois modelos que nós devemos clarificar para a nossa reflexão. Primeiro, os que vão receber segundo o que praticaram o seu corpo, bem ou mal. Estes são os que vivem a revelação da igreja ou igrejas em Cristo Jesus.
Paulo diz que em Cristo Jesus é possível praticar o bem ou o mal. Observe, quero dar 2 textos para vocês. Primeiro é Romanos. Esse é um texto clássico. Romanos, capítulo de número 7. Você que pode, acompanhe. Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 21 a seguir. Paulo diz assim: assim que, querendo eu fazer o bem, vírgula, acho outra lei em mim, vírgula de novo. Pois quando quero fazer o bem, o mal está comigo, disse Paulo. Mas, porque na outra condição, segundo o homem interior, regozijo-me na lei de Deus, na outra condição. Preste bem atenção nas suas palavras. Mas vejo nos meus instintos outra lei que se rebela contra a lei que está gravada na minha mente e me leva cativo sob a lei do pecado que está nos meus instintos. Versículo 24. Então, ora, miserável homem que sou, disse Paulo, quem me libertará do corpo desta morte? Aí o verso 25 é chave para interpretar, para definir, para clarificar a revelação. Enfim, agora dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ponto. Ele está dando graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, e ponto. Perceba, de maneira que eu, de boa mente, servirei a lei de Deus. Mas se escolher servir a Deus com a carne, servirei a lei do pecado. Aí o capítulo 8, versículo 1, para quem ainda não conseguiu pegar a revelação que predefine isso, no versículo 25. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, vírgula, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ora, igreja ou igrejas que vivem em Cristo podem sim praticar o bem ou o mal, dependendo de como vive, segundo a carne ou segundo o Espírito. Em Cristo, você vive segundo a carne ou segundo o Espírito? Em Cristo, você é aquele que profetiza, aquele que revela, aquele que interpreta, aquele que repreende demônios, aquele que fala em línguas, etc. e etc. E que naquele dia o Senhor dirá abertamente: apartai de mim, que eu não conheço, vós que praticais a iniquidade, porque viveram nele, mas ele não viveu em vocês? Está conseguindo pegar a revelação da diferença daqueles que vivem em Cristo? Que podem sim praticar o bem ou o mal, existe essa opção. Agora, o texto deixa bem claro aqui, eu ia dar outro texto, mas eu acredito que esse já é arrebatador, clarificador para a sua vida, e se puder escreva aqui embaixo: viver em Cristo não te livra do pecado e da morte. Escreva isso: viver em Cristo não te livra do pecado ou da morte, ora, nem do tribunal de Cristo, segundo o método que ele utilizará para dar a cada um segundo o bem e o mal que foi praticado no corpo. Glória a Deus. Agora existe outro grupo. Estes é os que foram formados em Cristo. E aqui eu quero que você tenha muita atenção, redobre a sua atenção. Há uma diferença de viver em Cristo e aqueles que Cristo viverão nele, ou vivem nele. Esses que Cristo vive nele estão revestidos segundo o novo homem, a verdade e a justiça. Estes que Cristo vive nele permitiram-se ser formado por Cristo Jesus. Comparecerão ao tribunal de Cristo, mas não para receber segundo o que praticaram o bem e o mal, mas só para receber o que praticaram o bem. Porque aqueles que têm a formação de Cristo, não existe opção para o mal. Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há
Aí ele termina dizendo: para aqueles que vivem no Espírito por meio de Cristo Jesus. Quero deixar aqui alguns textos, pelo menos dois, para definir essa revelação em seu coração. E você compreender de uma vez por todas que Cristo, Deus, o Pai, deseja formar Ele em você. João capítulo 5, versículo 24 diz assim: verdadeiramente vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, ou seja, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus está dizendo, não entrará em juízo. No mesmo contexto, no capítulo 5, versículo 29, ele diz assim, ó, a partir do versículo 28, não vos maravilheis por isto, porque vem a hora quando todos os mortos que jazem no pó ouvirão a sua voz e sairão. E aqueles que tiverem feito o bem se levantarão para a ressurreição da vida. Não é os que fizeram o bem e o mal. E Paulo fala isso conectando a igreja de Corinto. Mas só aqueles que fizeram o bem, aqueles que estão revestidos do Filho de Deus, aqueles que foram formado Cristo. E ele continua no versículo 29, e aqueles que praticaram o mal se levantarão para a ressurreição da condenação, que é outro tribunal que não quero me ater aqui. Está conseguindo pegar a revelação? Mas para não ficar longevo esse vídeo, acompanhe aí na sua Bíblia mais um texto, só mais um texto, que diz assim, lá em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 a 28. E assim, como está decretado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo, lembrando que Paulo está falando homens, em termo genérico, atrelando a todos. Depois da morte vem o juízo. Qual deles? Está conseguindo pegar? Existe mais de um tribunal de Cristo e hoje eu só quero falar do tribunal para a igreja. Versículo 28, agora ele redireciona a palavra, dizendo, assim também Cristo, sem pecado, havendo se oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitos, vírgula, aparecerá segunda vez para a salvação daqueles que o esperam. Para a salvação daqueles que o esperam. Se você avaliar também capítulo 24, versículo 15 de Atos, Paulo diz que haverá uma ressurreição dos justos e injustos. Então, observe, você que acabou de entrar aqui, pegue essa palavra final. Pegue, escute. Haverá um método, um modo operante para a igreja no julgamento, por causa da prática do bem e do mal e da isenção da formação de Cristo neles, mesmo os mesmos vivendo em Cristo. Mas haverá outro método operante no julgamento, que compareceremos ante o tribunal de Cristo. Para os que já permitiram em vida na terra Cristo ser formado nele, estes não entrarão em juízo. Estes celebrarão, porque receberão o bem, sem opção do mal, que é o próprio reino que já vivem neles. Conseguiu pegar a diferença nas revelações? No método operante de Cristo Jesus no tribunal para a igreja, aonde todos nós haveremos de comparecer? É nisto que Deus quer que você entenda e permita que Ele, o Pai, forme o Filho em você. Não viva apenas a revelação de igreja, mas viva a revelação do Filho de Deus. Você que chegou conosco até aqui e teve essa aula, pequena aula, essa mensagem relevante para ti, eu quero lhe pedir, encaminhe para 2 ou 3 colegas que amam a palavra, que almeja esse dia. E você que ainda não é inscrito,
você pode se inscrever, é totalmente gratuito. Que o Senhor seja louvado na vida de todos e não perca a próxima revelação.